Semana nova e com ela capítulos inéditos de Quando o Telefone Toca. É o dorama do momento da Netflix que não prometeu nada, mas tá entregando tudo. Sabe que aqui no canal sempre tem as melhores dicas dos doramas, então não perde nada. Fica juntinho com a gente deixando seu like. Se ainda não for inscrito, aproveita para se inscrever, porque esse canal também é um pouco seu. Muito prazer, eu sou o Doramers e aqui você fala de coisa boa de dorama e principalmente todas as atualizações relacionadas ao universo dos doramas e seu astro queridinho. Vídeo novo toda semana, inclusive aqui no canal tem a playlist onde nós comentamos toda semana desse dorama maravilhoso que está chegando dubladinho. Vou deixar aqui linkadinho para que você possa conferir caso tenha perdido algum capítulo. Lembrando, a gente está entrando na reta final dessa história maravilhosa, assim, vai ter apenas 12 capítulos, acabando na primeira semana do ano. Dorama da MBC, é isso mesmo, canal de TV aberta na Coreia, mas está bombando com tudo na internet, nos streams, principalmente na queridona Netflix Doramas. E a gente já parte do ponto onde a explosão aconteceu. É isso mesmo. Depois que o telefone tocou mais uma vez, nosso protagonista Seo Paek, ele acabou indo localizar um homem que cuidou dele no período da infância, que supostamente estaria correndo perigo. Então ele foi até esse lugar, essa espécie de cabana. Entretanto, lá, tudo pegando fogo, ele fez o possível para poder salvar este homem, esse senhorzinho, e na verdade ele acabou também preso no meio de todo aquele fogaréu. Mas o Sanu, que era na verdade uma grande incógnita, uma interrogação nesse dorama, mostrou que poderíamos estar enganados sim, e é ele que vai lá e salva o protagonista, o Seo Paek Doramers. Acontece que ele, que estava ali investigando, ele que é um médico, youtuber, todo inteligente, estava investigando sobre o caso das crianças, principalmente dos gêmeos que não tinham aparecido desde que eram crianças naquele lugar onde ele também fazia prestação de serviço, porque ele também era uma espécie de órfão daquela escola, daquele lugar. E sim, ele tinha pistas e acabou sendo guiado até esse local e curiosamente lá estava o Seo Paek, foi aí que ele salvou o Seo Paek, conseguiu levar ele para o hospital, que é o hospital do pai dele, mantendo tudo em sigilo. Lembrando que este dorama mostra pra gente também o outro lado da história, que no caso é tudo o que estava acontecendo com a Hee-ju. Enquanto isso, a gata estava preocupadíssima, doramers. Olha só, o marido falou que ia chegar cedo em casa, mas nada dele aparecer. Ela até tentou denunciar o desaparecimento na polícia. Mas vocês sabem, né, doramers, um homem adulto que saiu e não chegou em casa, tá um pouco atrasado, o pessoal não dá muita importância não. E no caso da polícia, além dos critérios principais para desaparecimento, eles basicamente queriam saber quem era essa pessoa que estava ali, nesse caso, sofrendo ameaças. Inclusive, a nossa protagonista pensou duas vezes antes de falar e queria tomar uma outra iniciativa. Entretanto, nesse meio tempo, quem apareceu na casa dela foi a gata Dainá, e dessa vez a gente consegue ver que não vai ter rivalidade feminina neste caso não. Entretanto, o dorama traz pra gente o plot twist de usurpação no meio dessa história de novo, olha só. Se a nossa querida Hee-ju foi a noiva escolhida para substituir a fujona Dainá, a gente descobre os motivos por quê. Acontece que a Iná foi levar os papéis que comprovavam que o protagonista, o Seo Paek, na verdade não era da família nada. É isso mesmo, ele era um substituto, uma espécie de usurpador. Na verdade não porque ele quis, porque ele foi obrigado. E esse capítulo, na verdade, esses dois capítulos têm esse foco muito importante, mostrar pra gente toda a revelação desses segredos. E é o primeiro segredo revelado. A gatíssima, ou a gatinha, mostra pra sua irmã que na verdade ela pode falar, olha só. E a irmã, ela finalmente coloca as cartas na mesa. Ela na verdade não estava contra a sua irmãzinha não. Mesmo que ela tenha passado esses 3 anos aí longe, ela voltou para colocar as cartas na mesa e ela é bem das afrontosas. Apesar de ter entendido o lado da irmã, quem também chega no meio de toda essa bagunça é a mãe dessas duas gatas. Na verdade, só da Hee-ju, porque ela é como espécie de mãe adotiva da Iná. Vocês sabem, né? A família é toda uma bagunça. Na verdade, essa mulher casou por interesse sim com um homem rico, obviamente mirando no dinheiro, como se a filha fosse uma herdeira neste caso. Ela chega até a comentar que já estava procurando isso há muito tempo e que queria destinar essa filha para uma outra família rica, sim, uma família de posses lá da Coreia. Então ela usava sim a filha como moeda de troca, doramas.
acontece que a filha fala umas verdades na cara dela e sim, ela vai partir direto para os sogros para poder tentar de alguma forma solicitar ajuda. E é nesse momento que ela também revela para os sogros que ela tem voz e pede sim um auxílio, um socorro. Entretanto, essa família que é bem complicada simplesmente não faz nada porque sabe que isso é se arriscar. Na verdade, eles também escondem muitos segredos e a gente consegue ver que esses segredos começam a ser desenrolados quando no dia seguinte eles não têm nenhuma informação do que aconteceu com seu PEC e eles acabam ali participando de uma gravação especial, uma vez que esse pai dele é um dos presidenciáveis, ele vai concorrer à corrida política lá na Coreia. Inclusive, acontece em um momento complicadíssimo na Coreia, né, Dora? Mas em breve eu vou soltar um vídeo aqui no canal dando mais detalhes sobre o caos que está instaurado na Coreia e esse dorama pode retratar um pouco essa realidade. Bem, mas voltando à história, a gente conta para vocês que a Iná, ela acabou aparecendo no meio dessa entrevista, que era uma gravação para ser televisionada, falando que na verdade ela era a noiva do seu PEC e ela não tinha aparecido por conta de uma situação muito atípica dessa família que era muito unida e também bastante ouriçada, se é que vocês entendem, não é mesmo, pessoal? Acontece que ela faz uma espécie de joguinho para poder confrontá-los contra a verdade, uma vez que ela sabe de tudo. Sim, doramas, acontece que a vida deles sempre foi ali meio que usadas como estratégia no meio de um jogo de poder e dinheiro. Sabe aquele acidente que aconteceu com as crianças, com a Iná, com a Hee-ju e com o filho que era justamente o irmão dessas duas? Que justamente essa criança acabou perdendo a vida. Esse acidente ele foi planejado, Dora, mas acontece então que o pai do Sr. Peck, então, ele já sabia que a Iná, ela tinha desconfiado sobre uma possível mudança no filho, que esse Sr. Peck, ou o jovem Sr. Peck, estava muito diferente do que ela lembrava. E a história mostra pra gente justamente esse plot de usurpação. Olha só, acontece que lembra que eu contei do senhor da cabana que cuidava do Sr. Peck? Na verdade, o Sr. Peck ele foi colocado ali propositalmente, porque o avôzinho, que era um velhinho doce, o presidente na frente de todo mundo, na verdade era um homem muito sem alma, sem coração. Esse senhor teve sua hipocrisia exposta quando justamente o dorama mostra pra gente, como eu contei no capítulo passado, que ele estava tentando tirar a vida do próprio neto. Na verdade queria dar uma lição e se fosse necessário acabar com a vida dele, assim seria. Justamente porque esse menino, na concepção dele, era um desequilibrado. Ele começou atacando animais, matando plantas e passou para os coleguinhas, sabe? Essas crianças que estavam desaparecidas nessa espécie de orfanato que o neto dele também frequentava. Pois é, adivinha só quem que estava sumindo com os coleguinhas de uma forma bem literal? Era justamente o Peck, na verdade, o verdadeiro Peck, porque o nosso protagonista, ele, como eu contei para vocês, foi deixado propositalmente nessa cabana até uma certa idade, porque se fosse necessário simplesmente trocar de familiar, eles fariam, e foi isso que aconteceu. E parece história de verdade de novela de dorama, mas isso acontece na vida real, vocês sabem disso. Pais usam filhos como peça-chave para desenvolver uma imagem na sua família, e tem até um caso real muito recente aqui, aconteceu no nosso país com um médico dorama. Vocês sabem disso, tem até vídeo aí no YouTube comentando essas histórias, né? Entretanto, voltando pro dorama, esse avôzinho então, ele tinha ali toda essa situação do neto que acabava com os coleguinhas encoberta por esse mesmo homem que morava na cabana, que cuidava então de quem seria um novo Sr. Peck, esse jovem então que até o momento não teve um nome divulgado, mas é o nosso protagonista. E sim, por conta dessa situação, o nosso protagonista ele sempre viveu com muito medo, ele foi levado para poder substituir o verdadeiro filho, que seria ali um psicopata, e aqui fica o nosso parênteses. Na verdade, não sou eu que estou dizendo, e sim a literatura, que muitos que têm esse tipo de distúrbio, eles podem desenvolver ou não esse tipo de psicopatia, dependendo do ambiente que vai fomentar, sim, se ele vai ser uma pessoa completamente desequilibrada ou vai conseguir viver a sua vida o mais próximo do normal, o mais próximo do ético possível, porque ele vai aprender a viver como uma pessoa normal.
Pois é, Doramas. Não bastasse tudo isso, tem mais segredos ainda sendo revelados, nossos protagonistas não sabem. Na verdade, a família do Sr. Peck, essa família é muito da hipócrita, porque sim, a mãe tenta passar todo momento ali a imagem de que ela pensou que o filho realmente estava morto, mas ela acaba sendo confrontada pelo próprio marido, dizendo que na verdade ela sabia muito bem de tudo o que estava acontecendo, que o outro filho ele estava escondido, ele estava sem memória e que ele era na verdade um verdadeiro psicopata. Lembra daquela história dos fogos, que ele gostava de pôr fogo em tudo? Nesses episódios teve pelo menos uns 2 ou 3 lugares pegando fogo por causa desse mesmo homem. É isso mesmo, a psicopatia no nível máximo, Doramas. Acontece que sim, justamente por causa dessa situação, a gente consegue ver que todo mundo dentro daquela família tem um lado obscuro, beirando a podridão, porque eles, se necessário, usariam até mesmo uma criança para poder manter a fachada de família perfeita. E sim, ela descobre então que nesse caso, na verdade, a gente não sabe se ela tinha uma noção, mas agora o gatilho estava posto ali para ela de que o seu filho verdadeiro estava vivo e ela foi atrás desse jovem. E sim, é justamente o nosso psicopata. Fica aí o spoiler. E acontece que o verdadeiro Seu Peck é aquele moço que tem os olhos de 2 cores, e a gente já tinha contado aqui no canal, inclusive no primeiro vídeo isso tinha ficado claro pra gente, principalmente que ele teria um envolvimento com uma outra pessoa que também já estava claro pra gente desde o primeiro capítulo, e o dorama não pecou, entregou tudo, inclusive revelou muitas outras coisas, porque nesse momento a história acaba dando uma outra virada, aparecem os guardas da família para poder resgatar essa mulher, o psicopata obviamente ele acaba fugindo, entretanto tem um planinho marcado para tudo isso aí vir à tona, e é justamente acabar com a vida do Sr. Peck, que sim, finalmente dá as caras, sai do hospital, conta para Hee-ju tudo o que aconteceu, e a Hee-ju vai tentar proteger ele também, e ele confia de todas as formas no seu companheiro, no seu amigo de trabalho, e pede para ele levar a Hee-ju para um lugar seguro. E se você é atento, sabe que Park Do-jae na verdade era a pessoa que também estava contribuindo com o psicopata, que era na verdade o sequestrador, só que dessa vez ele também faz o papel de sequestrador. E a história mostra na verdade que ele tem muito ódio de todo mundo, ele tem ódio do sequestrador, ele tem ódio na verdade do Seu Peck, porque ele acha que o Seu Peck na verdade foi o responsável por acabar com a vida das criancinhas, inclusive ele era uma dessas criancinhas nessa espécie de orfanato, e o irmão dele que acabou perdendo a vida. Sim, ele é o gêmeo, mas ele manteve isso em segredo, se infiltrou ali propositalmente para acabar com a vida do Seu Peck, mas quando ele descobre que na verdade o sequestrador é o verdadeiro Peck, começa a briga entre esses dois, porque ele chega a levar a Hee-ju para esse lugar, mas acontece um verdadeiro quebra-pau, e vocês sabem, a gente aprendeu em The Trunk que se você vai confrontar um psicopata, se você for de mãos livres, tá pedindo aí para ser golpeado. Inclusive, The Trunk tem resenha aqui no canal, vocês podem assistir porque a história é maravilhosa, tá na Netflix, mas não é para todo mundo não, Doramas. E sim, voltando ainda à história de quando o telefone toca, quase que ele perde a vida e o Sr. Peck chega ali, entretanto não consegue de fato salvar a Hee-ju, que sim, mais uma vez é sequestrada, só que dessa vez ela é sequestrada pelo verdadeiro psicopata, que acaba confrontando também o Sr. Peck, porque ele quer tudo agora que teoricamente deveria pertencer a ele, até mesmo a Hee-ju. Obviamente a história ela não perde o fôlego em momento nenhum. A história, na verdade, ela começa a pegar mais fogo com, literalmente, né, Doramas, os lugares sendo incendiados, segredos da família sendo expostas e muitas outras situações que eu vou contar para vocês, principalmente da Hee-ju querendo virar o jogo e, se for necessário, colocar a vida dela em xeque, ela vai fazer isso se jogando de um penhasco dessa vez. Olha só, se da última vez ela foi jogada lá pelo Do-jae, agora ela mesma se jogou com o carro junto com o psicopata sequestrador. Obviamente o Sr. Peck abre isso para a rede nacional, conta para todo mundo, revela quem que é a esposa dele, revela que na verdade ele não tem nada a ver com a presidência de laços sanguíneos, Doramas. Entretanto, ele ainda não sabe na verdade que ele é o verdadeiro herdeiro, na verdade ele é irmão do próprio pai, digamos assim, né, Doramas? Uma confusão incrível, mas muito bem feita e escrita, que vai se desenrolar nos últimos capítulos, que a gente está torcendo para ter final feliz, e eu quero saber de vocês. Estão gostando dessa história? Comenta aqui embaixo, porque a qualquer momento a gente vai estar de volta. Na verdade, na próxima semana certamente estaremos de volta para comentar o final dessa história que está prometendo entregar tudo, e a gente está torcendo por um final feliz, né, Doramas? Então, até a próxima, um grande abraço para todos e tchau!